Bom, a partir desse momento em gravação da aula, do assunto de hoje, uma boa tarde para todos, para todas. E nós vamos hoje abordar sobre ah, o assunto de cilindros, tá? E aí, tem que colocar para apresentar, né? Apresentar. Vamos lá. Então, tá ok. Aula. O assunto é cilindros e aí a gente começa então com o nosso assunto referente à aula de hoje. E quando tiver dúvida, algum questionamento, tal, aí pode interromper para a gente abordar sobre a dúvida, tá? Aí, então a gente tem. Na aula passada a gente falou sobre prismas e aí sobre prismas também. Hoje eu enviei uma lista de atividade que vocês devem entregar na próxima terça-feira e até segunda-feira. E até a próxima terça-feira vocês têm para entregar sobre o assunto que nós vamos abordar hoje, que é os cilindros. Bom, cilindros é algo que tem um formato circular e que seja de 3 dimensões. E aí, dentre os mais comuns que a gente conhece, você tem o, o cilindro de cilindrar pão, tá? Essa maquininha onde coloca-se a massa de pão ali, roda esse equipamento e cilindra pão. Outros conhecidos aí, eu não sei se vocês têm o conhecimento, mas isso é uma parte de um motor. Aí no motor você tem o que são os pistão. O pistão. Pistão é onde é uma câmara circular onde o veículo injeta gasolina e através do movimento desse pistão e do fogo, da queima da gasolina, faz com que o motor do veículo, ou da moto, seja lá do que for, funcione, gire. E aí esse pistão ele vai ficar no movimento, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para gerar compressão. E aí observe que é uma câmara com formato circular. Outro que é bem próximo da gente é um tamborzinho, uma chave. Aí esses tambores, eles têm na porta da casa das pessoas, tem na ignição de uma motocicleta, de veículo, tem nos cadeados para trancar bicicletas, por exemplo. Aí você tem o cadeado, ele é composto por um tamborzinho desse no formato circular e com um determinado comprimento. Também a gente tem ali, como exemplos de cilindros, esses cilindros de oxigênio, que são utilizados em hospitais. Hoje em dia está se utilizando muito mais do que antes para oxigenar o pulmão das pessoas, principalmente as pessoas acometidas por Covid. Mas em outras situações também, quando a pessoa não consegue respirar sozinha, utiliza-se os cilindros de oxigênio que você vê aqui, que tem de vários tamanhos. Esses são alguns exemplos, porque existem, por exemplo, uma panela também é um exemplo de algo na forma cilíndrica. Uma caixa d'água é um outro exemplo de algo que tem a forma cilíndrica.
Então, o cilindro circular, a definição que a gente tem é assim, a formal. Seja alfa e beta dois planos paralelos e distintos. Você tem um plano, que seria, por exemplo, o piso e o teto, por exemplo. Uma reta S, que é essa secante, uma reta que corta esses dois planos. Uma reta secante a esses planos e um círculo C, de centro O. O círculo aqui com um centro O. Esse círculo aí, é claro, você pega uma linha e aí você vai circulando essa região, sempre mantendo a mesma distância. Aí, no caso, a gente consegue isso com um compasso, por exemplo. Aí, consideremos todos os segmentos de reta paralelos a essa linha reta S, de modo que cada um deles tem um extremo pertencente ao círculo aqui. Seria, então, como se traçasse uma quantidade infinita de círculos saindo desse plano, dessa circunferência, e indo até esse outro plano. Então, de forma que eles têm um extremo pertencente a B. Esse conjunto infinito de segmentos de retas, paralelo a essa, que contorna essa circunferência, é denominado, contorna esse círculo, é denominado de cilindro circular. Então, ela tem um círculo aqui embaixo, um círculo em cima, a ligação dessa região gera o que a gente chama de cilindro. A região de todos esses segmentos de reta é um sólido chamado de cilindro circular, e ele é limitado pelos círculos C1 e C'. C e C'. São dois círculos. E as linhas que saem desse vai até aqui a parte de cima, essa região entre esses dois círculos, e inclusive com os próprios dois, são chamados de cilindro circular. Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. Tem a base, e aí aqui você vai ter uma outra base ali em cima, um outro plano, e aí a ligação desses dois planos com essas infinitas retas recebe a denominação de cilindro, e aí ele é circular, que na forma arredondada, e aí ele é composto por base, o círculo dos dois planos chamam-se base. Você tem a base inferior e a base superior. E no centro, no meio dele, uma linha que desce pelo meio desses círculos recebe a denominação de eixo. E além deles, a gente vai ter o raio, que é o segmento que sai dessa linha do centro, desse eixo central, e vai até a extremidade do círculo. Ele pode estar em qualquer região aqui, está na base, está lá na outra base, ou poderia estar em qualquer outro segmento, desde que ele seja paralelo a esses da base. Aí você tem essa linha lateral, se eu traço uma linha do lado do cilindro, essa linha é chamada de geratriz. Ela é geratriz porque se você tiver um plano retangular, que ele esteja paradinho, e aí você fixa ele num lado e faz ele girar em torno em torno desse eixo, ele gera o que a gente chama de cilindro. A gente vai ver uma animação logo adiante. A distância entre as duas bases recebe a denominação de altura. Então, a altura é a distância entre as duas bases. Entre o eixo central e o raio, existe um ângulo. Esse ângulo pode ser
igual a 90. Se o cilindro for normal, né? Ou pode ser diferente de 90 se o cilindro não for reto. Se ele for reto, essa inclinação aqui é de 90 graus. Se ele não for reto, ele é oblíquo, aí essa inclinação aqui, destacadinho de azul, é diferente de 90 graus. Aí, no caso, nesse caso aqui, como ele está inclinado para a nossa direita, ele é menor do que 90. Se a gente levasse em consideração o outro lado, a esquerda do eixo, a gente teria um ângulo maior do que 90. Então, estão destacadas aqui o raio, que é a distância do centro até a extremidade, até a circunferência, a altura H, que ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a base, G, a geratriz, conforme a gente já combinou, conversou, né? Se você tem algo que seja retangular, uma folha de caderno, por exemplo, de capa dura, se você prender a ponta dela e fizer a outra extremidade girar, você vai ter formado um cilindro, né? E aí, por isso, ele é chamado de geratriz. Ah, então, agora caminhando adiante, a gente tem, para a gente calcular a área de um cilindro. Você vai abrir o cilindro, como se você fizesse cortasse essa extremidade, a lateral dele com a tampa, cortasse a outra tampa, fizesse uma abertura lateral aqui, um corte, e abrisse isso. Aí você ia ter algo nesse formato e a gente vai verificar aqui uma situação. Vou pegar aqui esse endereço. Bom, ó, aqui a gente tem um exemplo de cilindro oblíquo ou cilindro reto, depende da movimentação que você fizer. Ó. Se a gente está com ele nessa situação, a gente tem o cara com um cilindro reto. Se eu mover ele, ó, aí ele vai ser um cilindro oblíquo. Aí eu coloco ele tão oblíquo quanto eu quiser. Ó. Aí veja como é que ele fica e a altura modifica de acordo com a inclinação dele. Ó. Porque a altura vai formar sempre um ângulo de 90 graus. E aí, esse você tem o endereço aí na apostila para vocês verificarem. Ó. Cilindro oblíquo, cilindro reto. Right cylinder, cilindro reto. Veja que ele forma um ângulo de 90 graus, pensando que esse aqui seja o eixo central. Né? Se na lateral ele forma um ângulo de 90, o eixo central vai formar um ângulo de 90. Por consequência, a altura, na verdade, ela sempre forma um ângulo de 90 com as bases. Tudo bem? Ó? Então, posso movimentar, posso aumentar a altura ou diminuir, conforme a gente quer. Nesse endereço, você pode ver o estudo de volumes, e aí você pode ver várias outras situações aqui, tá? Como o volume da esfera, como é que é dado, o volume de outras figuras, cilindro, deixa eu ver aqui, volume da pirâmide, volume incluído por cubo, volume. Estava querendo volume do cilindro.
Aí aqui a gente consegue mexer com esse cilindro. Aí se eu preciso da área, a gente pode verificar por aqui também, onde tem a área. Vou ver aqui. Volume, definição. Vou pegar aquele outro endereço ali. Área, área. Põe. Aqui. Para calcular a área que a gente estava falando, ó, você tem aqui o cilindro. Aí nesse cilindro a gente tem as duas bases, essa primeira base e a outra base lá ao fundo, tá? E aí, se eu quero calcular a área dele, eu tenho que calcular a área dessa parte, que é circular, que é πr ao quadrado, somar com a área da outra parte que está ali escondida e a área dessa região, a área lateral do cilindro. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, e fizer isso, faço um corte aqui, corto isso, corto ali e abro ele. Aí veja como é que vai. Ó. Essa linha aqui, o comprimento dela é de 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, agora abrindo essa figura. Veja que aqui, daqui lá é a altura. Agora, fiz o corte aqui na lateralzinha, agora vou abrir. Vou planificar a lata, o cilindro. Planificando, ó, a gente vai ter, essa é a lateral dele, com comprimento 2πr, que é o comprimento da circunferência. A altura, que é a distância entre as duas bases. A área da base, πr ao quadrado. A área da outra base, πr ao quadrado. Aqui é um retângulo que formou quando a gente planifica. E ao planificar, formou um retângulo, calcular a área do retângulo, que é o comprimento vezes a largura ou altura, que é 2πrh. E aí ela está ali a formulazinha. 2πr ao quadrado. Por quê? A área dessa base, a área da outra base. A área do fundo e a área da tampa da lata. E aí a área lateral. Então, se eu quiser a quantidade de papel necessária para forrar esta lata, a quantidade mínima, a gente teria então 2πr ao quadrado mais 2πrh, tá? Ó. Aí aqui você movimenta ela aqui, ó, do jeito que você quiser. Tá? É só ir aqui nessa bolinha laranja e arrasta. E aí a gente pode ter ela aqui, ó. Aqui eu não consigo fazer o arraste com ela ampliada, mas ela é essa figura. Eu vou ver se ela permite aqui com ela aberta, como é que fica. Não, não vai. Então, entenderam aí como é que se calcula a área da figura? Meninas? Cadê Sim, vocês? professor. Eu Ah, estou aqui. Deu para Professor, entender. estamos aqui. ótimo. Sim. E aí, então, ó, se você vier pegar aquele link, vier aqui, você tem várias situações que você pode
analisar, tá? Ó, a área de superfície cilíndrica é o que a gente verificou agora há pouco como é que se faz. Aí a gente vai ver de novo aqui. Indo adiante. A área lateral e a área total de um cilindro circular reto. A superfície de um cilindro reto de altura H e raio da base R é equivalente à reunião de uma região retangular de lado 2πr e H com dois círculos de raio R. Então, você tem essa planificação conforme está aqui. Está aqui o cilindro, ele é aberto, como a gente fez na animação, né? Tem as duas bases, as duas tampas, a altura. Ele planificado, você calcula a área dessa região retangular, mais a área das duas regiões circulares, das duas bases. Tampa e o fundo da lata. Então, a área do retângulo equivalente a essa é 2πrh, que é desse, comprimento, altura. A área total, que é o AT, ó, AL, área lateral, AT, área total. A área daqui, que é o 2πrh, mais a área das duas tampas. A área de uma tampa, a área da outra. Então, o total dá 2πrh mais 2πr ao quadrado. Área lateral mais a área das bases circulares. O volume, a quantidade de produto que a gente consegue pôr dentro dessa lata, dentro desse cilindro, é dado por πr ao quadrado H. É a mesma ideia do volume para um prisma normal, né? Apesar de ele não ser um prisma. Você calcula a área da base e multiplica pela altura. Aí vai dar a quantidade de material que cabem ali dentro desse cilindro. Então, a gente tem agora o cilindro circular reto, ou chamado de cilindro de revolução. Aí aqui ele tem aqueles elementos que a gente já falou, né, do eixo central, raio, a distância que sai do eixo central até a extremidade, de forma que forma um ângulo de 90 com o eixo, a geratriz e as bases, as duas, base O e base O'. Então, vejamos agora. O eixo é perpendicular aos planos das bases, que é esse eixo central, sempre forma ângulo de 90, se o cilindro é reto. Se ele não forma ângulo de 90, o cilindro é oblíquo. E aí, se o cilindro é reto, quer dizer, forma ângulo de 90, você tem que essa linha aqui, a altura, o eixo aqui é igual a geratriz. Então, a altura vai coincidir com a geratriz da figura. E aí a gente tem aqui os elementos para o cilindro circular reto, tá? Formando um ângulo de 90 aqui com a altura. E com a geratriz da figura aqui, a lateralzinha forma um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Eu tenho um retângulo aqui. Aí eu fixo esse retângulo nesse lado, por exemplo, e faço essa parte aqui girar. E aí a hora que ela for girando em torno desse próprio eixo, ela vai formar um cilindro. Então, esse aqui é chamado cilindro de revolução. Cilindro de revolução que ele é obtido através da revolução do giro de uma região retangular como essa. Você tem só o retângulo, uma figura planificada, a hora que você revoluciona ele, ou seja, faz ele girar em torno de um eixo, ele gera essa figura. Então, vejamos uma animação. Ó, você vai receber esse retângulo. Aí nós vamos fixar esse AD,
e fazer BC girar em torno desse eixo. Então, veja. À medida que ele vai girando, vai formando o cilindro. Então, esse é o que a gente chama de cilindro de revolução, porque ele foi obtido a partir da situação da rotação desse plano. Você tem a região plana, e aí, à medida que você rotaciona ela, você consegue gerar o cilindro. Agora eu posso desfazer. Ó. De novo, rotacionando uma região plana, ele forma o cilindro de revolução. Se eu rotacionar digamos que essa figura aqui fosse uma região triangular. Se eu fixasse esse lado e rotacionasse o outro, aí ele ia gerar um cone. Então, ó, o cilindro equilátero possui as seções meridianas quadradas. Equilátero é porque vai ter todos os lados com a mesma medida, medidas iguais. Então, ela é chamada de cilindro equilátero quando ele tem as seções meridianas quadradas, o que gera as laterais dessa figura. Tá? Isso significa que, se eu pegar, eu tenho uma lata, tenho é, essa figura, e aí eu traço uma linha que passa pelo centro dela, planificando isso, ó, peguei aqui, essa é uma chapa. E aí eu vou no centro desse cilindro e desço com isso, cortando essa lata aqui pela região central. Então, se a gente conseguir que esse comprimento seja igual a esse, aí o cilindro é chamado de equilátero. Ou seja, o cilindro equilátero é aquele cuja altura é igual ao diâmetro do cilindro, ou seja, é igual a 2 vezes o raio, né? Porque a linha toda é o diâmetro, a metade dela é o raio. Então, daí a gente, será que tem vantagem de ter um cilindro dessa natureza? Eu diria que a vantagem seria, então, da gente ter, à medida que eu já conheço quem é o raio, eu já vou saber quem é a altura, né? Se eu conheço o raio, eu conheço o diâmetro. Se eu conheço o diâmetro, eu conheço a altura do cilindro. Bom, o cilindro circular reto e oblíquo. Aqui a gente tem um reto, que é o que forma um ângulo de 90 graus com o eixo central e a base. Entre eixo central e base forma um ângulo de 90, é o cilindro reto. Se entre o eixo central aqui e a base forma um ângulo diferente de 90 graus, ele é chamado de oblíquo. Então, a gente tem aqui uma altura e aqui essa linha, o eixo central forma um ângulo diferente de 90 graus. Então, significa que o cilindro está inclinado. E aqui a gente tem o que a gente chama de tronco de cilindro, que é só um pedaço do cilindro. Eu tenho cilindro. Aí, se eu pegar uma chapa e cortar ele numa determinada região, numa seção, aí eu vou ter só um pedaço, só esse pedaço azul aqui. Eu tinha ele todo, tá mais rosinha. E aí, quando eu tracei essa linha, essa chapa, cortando ele, aí esse pedaço que sobrou aqui embaixo é chamado de tronco de cilindro. Ou esse pedaço acima também seria um outro tronco de cilindro. A seção meridiana é aquela que a gente acabou de comentar agora. Veja que você tem um cilindro, aí você vai traçar uma chapa cortando isso ao meio, no centro do cilindro. Então, essa aqui
que essa região formada aqui, essa plano, é o que é chamado de seção meridiana, que daí você pode receber em algum exercício falando sobre isso. Falar que em um triângulo, em um cilindro, a seção meridiana mede tanto. Aí você tem que saber que a seção meridiana é essa chapa que corta o cilindro ao meio, tá? Aí significa que essa linha lateral aqui seria o diâmetro do cilindro. Essa lateral é a altura ou a geratriz, tá? Então, agora a gente ficou só com a metade dessa figura. Então a gente tem que o retângulo ABC, que é a chapa que a gente traçou ali no meio do cilindro, acompanhando o eixo e a altura, é a seção meridiana do cilindro. E aí, veja que você vai ter aqui a altura e 2R se essa região aqui ela for equilátera. Se a gente tiver um cilindro equilátero, a altura vai ser igual a 2R. Se não for equilátero, aí essa altura vai ser diferente de 2R. Então a altura pode ser maior ou pode ser menor do que esse comprimento aqui, essa linha, essa diagonal. Se, porventura, essa diagonal for igual à altura, ele recebe a denominação de cilindro equilátero. Então, são informações importantes para ser utilizada na resolução desses problemas. Então, seção meridiana, se ABC é um quadrado, cilindro é equilátero. Então, aí, o cilindro equilátero, de novo, é um cilindro reto em que a altura é igual ao diâmetro. Lembrando que o diâmetro equivale a 2 raios, né? A distância da origem, do centro até a extremidade é 1 raio, até outra extremidade é 1 raio. Esse comprimento todo é o diâmetro, ou 2R. Se é igual ali, é equilátero. Se for diferente, daí não tem uma denominação específica, só como cilindro reto, se ele forma ângulo de 90 graus aqui. A planificação a gente já viu ali, mas a gente vai verificar de novo, né? Aí seria como se você fizesse um corte aqui nessa linha, aí cortasse isso aqui, abrisse essa lata nessa outra linha e fizesse um corte em linha reta aqui na lateral. E aí ela vai assim, ó. Aí você tem o raio, calcula a área disso aqui, dessa, que é a tampa que saiu dali, que é πr ao quadrado. A altura é a distância entre as duas bases. E esse comprimento, que é o 2πr. Então, daí, agora você vai ter o seguinte: algumas coisas que são conhecidas da gente, ó. Aqui eu tenho, coloquei como um Guaraná Geometria, que se fosse uma lata de Guaraná, um óleo Matemática. E a gente bota alguns nomes, mas é só para questão de ilustração mesmo, para mostrar que os cilindros figura que está próximo e que está no nosso cotidiano, né? São coisas que não estão longe da gente. Então, nas cozinhas encontramos aplicações intensas do uso de utensílios na forma circular, na forma de cilindro. Um caneco, uma panela ou os enlatados, que normalmente vêm no formato circular, no formato de cilindro. Nas construções, a gente observa as caixas d'água, ferramentas, o cabo das ferramentas, que tem um formato arredondado, objetos, vasos de plantas,
Então, todos esses objetos têm um formato cilíndrico, e é para mostrar que é algo que está bem próximo e junto do nosso cotidiano. Bom, agora só uma revisãozinha do que a gente já comentou, né? Tem aqui um cilindro e ele aqui ao lado planificado. As duas tampas, as duas que a gente chama de base. Então, para a gente calcular a área dessa figura, a quantidade de material necessário para cobrir essa região toda, esse cilindro todo. Então, tem a área da tampa, que é a área da base, πr ao quadrado. A área dessa região do lado, a área lateral, 2πr, que é o comprimento, vezes a altura, 2πrh. A área total, que é a área de toda a região, da tampa e da lateral, das bases, lateral, duas bases e área lateral. O volume pega a área de uma base e multiplica pela altura. Então, no cilindro, a gente tem as seguintes partes. Tem a base. É a região plana contendo curva e diretriz e todo o seu interior. Num cilindro existem duas bases. O eixo, o segmento de reta que liga os centros das bases, a base inferior com a base superior. A altura do cilindro, a distância entre os dois planos paralelos e que contém as bases do cilindro. E essa altura forma ângulo de 90 graus com uma base. A área lateral é a medida da superfície da lateral do cilindro. A área total, a soma da lateral com as duas bases. E a seção meridiana é aquela seção que a gente viu, faz um corte traçando pelo centro da lata, pegando de um lado a outro do cilindro. Aí vejamos sobre área e volume. A área da base, a área lateral, a área total e o volume. São essas coisas, com essas coisas que a gente vai trabalhar num cilindro. Então, volume de uma figura de 3 dimensões, óbvio, né? É a quantidade de espaço HA no interior da mesma. Medidas em unidades cúbicas, aí pode ser centímetro cúbico, metros cúbicos e etc. Então, você tem as duas regiões, eu tenho como um copo, tenho a base, tem a superfície, e entre essas duas bases e essa área lateral, eu tenho uma região que comporta uma quantidade de coisas aqui dentro, de água, por exemplo. E esse espaço é chamado de volume. E aqui, no caso, eu tenho os caras dados em ml, ou litros, por exemplo. Mas aí ele pode ser o centímetro cúbico, milímetro cúbico e etc. Então, a gente tem agora aqui, ó, medir o raio e a altura da embalagem de almôndega. Aí poderia ser uma embalagenzinha de milho ou qualquer outra coisa, né? Aí a gente diz assim, que seria uma tarefa, né? Aí calcular sua área, calcular o seu volume. Aí depois vai achar R e H de um novo cilindro com o mesmo volume encontrado. Deixa eu até que tá encontrado, está sumidinho ali. Deixa eu botar ele mais para cá.
Então, isso aqui é uma tarefa, tá? Aí vocês vão ter que ter uma lata de alguma coisa para vocês fazerem isso. Aí uma outra questão, calcular a área de um cilindro de volume fixo de 1 litro, com diâmetro D igual à altura H. Aí depois vai ser calcular a área deste mesmo cilindro, de volume tal, de volume 1 litro, mais que o R seja 4H. Aí a outra é, esse 4H é uma figura qualquer, né? Desde que tenha 1 litro. Aí significa que você vai mexer no raio dessa figura. Então, se ele vai ficando mais fino, para caber 1 litro, ele vai ter que ficar mais comprido. À medida que você aumenta o tamanho do raio, do diâmetro, aí ela vai ter que ficar mais baixinha para comportar 1 litro. Então, essa é uma tarefa, né? E aí depois a gente vai ver qual a relação entre o litro e o centímetro cúbico, por exemplo. Aí é para fazer uma classificação do melhor para o pior formato desses três. Qual seria o melhor? Qual seria o pior? Na questão 3, veja se ocorrem as mesmas coisas que a questão 1, com as latas de milho, de atum, extrato de tomate, etc. Fazer uma classificação do que é melhor e do que seria pior na questão na questão de gasto de material, esse melhor e pior que a gente diz, na questão de gasto de material para produzir a, a tal lata, né, que comporte a mesma quantidade de volume. Então, essa é a questão do sentido, de ser melhor ou de ser pior. Se você tem uma lata normal, que comporta 1 litro, ela tem um determinado diâmetro e uma determinada altura. Se você aumentar 4 vezes o raio dessa lata, ou se colocar o raio seja equivalente a 4 vezes a altura, essa lata vai ficar melhor, vai ficar pior, você vai consumir mais material, menos. Tá? Se a altura for 4 vezes o raio da base, aí essa figura vai gastar mais material, menos material, como é que vai ficar a situação dela? Aqui você tem uma atividade que é para ver o volume de concreto usado para fazer esse cubo. E aí, para ela, você tem o seguinte, ó. Você tem 2 cubos, tá? Um dentro do outro, com o mesmo centro, né? E aí a gente quer preencher essa partezinha aqui com concreto. E aí eu quero saber quanto de concreto vai aqui. Então veja que você tem um cubo maior, um cilindro maior, de raio 0,4, que é essa distância até o centro. Tem um cilindro menor ali dentro, de raio 0,35 metros. A altura dos dois é 1,8 metros. E aí a gente quer saber quanto de concreto vai entre os dois cilindros. Tá? Aí vai ficar só essa regiãozinha preenchida e a região central do cilindro menor vai ficar vago. Aí eu tenho essa figura para calcular o volume, essa outra, e aí observe que nessa figura, como se fosse um bolo, por exemplo, aí bolo de 2 tamanhos circular. Aí você tem esse maior e em cima dele tem um outro menor. E aí
para calcular quanto de bolo tem aqui em milímetros cúbicos. Esse a gente tem essa figura, como se fosse uma roda com um eixo. Um eixo ali. E aí aqui 60 milímetros, ali é a mesma coisa, tá? A distância de lá até encostar nessa roda, a gente tem 60 milímetros também. 40 aqui seria o diâmetro. E esse aqui com um diâmetro de 300 milímetros. 50 milímetros de largura aqui. Aí as conversões, era para eu ter tirado essa aqui, deixa eu só excluir aqui. As conversões a gente já até viu outro dia, né? Para a gente converter centímetro em milímetro, então 1 centímetro equivale a 10 milímetros, 1 metro equivale a 100 centímetros, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então a gente tem assim, ó, se eu quero uma área, eu multiplico 10 milímetros vezes 10 milímetros. Eu quero em centímetros quadrados, tá? 1 centímetro vezes 1 centímetro quadrado. Cada centímetro tem 10 milímetros, multiplicando dá 100 milímetros quadrados. 1 metro quadrado equivale a 1 metro, equivale a 100 centímetros. Então, se eu tenho algo no formato quadrado, vai ser 100 centímetros vezes 100 centímetros, porque cada metro tem 10.000 centímetros quadrados. 1 metro quadrado em milímetro, tá? Que é 1 metro, 1.000 milímetros, então 1.000 milímetros vezes 1.000 milímetros, 1 milhão de milímetros quadrados. Esse HA é 1 hectare, que aí normalmente é utilizado para medir terra, né? Ele diz lá que a chácara tem 15 hectares. Então, significa que se você dividir a chácara em quadrados de 100 por 100, você vai ter 15 quadrados, vai caber 15 quadrados de 100 metros por 100 metros. A mesma coisa é os centímetros. Então, se você tem 1 quilômetro quadrado, equivale a uma área de 100 hectares, 100 HA, tá? Então, essa é utilizada aí na questão de medição de terras, por exemplo. Aí a conversão, a gente já até viu um outro dia, mas para ir do maior para o menor. Aí a gente pega essas relações que a gente viu aqui, ó. De quilômetro quadrado para hectare, vai ser vezes 100. Né? Porque a gente viu que 1 hectare é 100 vezes 100. Então, se eu quero quilômetro quadrado para hectare, multiplico por 100. Se eu quero hectare para metros quadrados, eu vou multiplicar por 10.000. Tá? E aí significa que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Tá? Aqui. Então, ó, de novo, de quilômetros quadrados para hectare, a gente vai 100, porque é 100 por 100. De hectare para metros quadrados, eu venho daqui para cá, aí vai ser vezes 10.000. Se vem de metros quadrados para centímetros quadrados, de novo a gente vai para 10.000, tá aqui. Se vai de centímetro quadrado para milímetro quadrado, multiplicar por 100. E aí o inverso é só, se lá está multiplicando para ir para o menor, do menor para o maior, aí vai dividir. Divide para cá, divide por 100, divide por 10.000, 10.100. Agora, se eu quero ir direto de quilômetros quadrados para metro quadrado, tá? Aí eu tenho que multiplicar por 1 milhão.
Tá? Então, vai por 1 milhão de quilômetros quadrados para metro quadrado. De metro quadrado para milímetros quadrados, vai para 1 milhão de novo. Para desfazer, é a mesma coisa. E o principal aqui é a unidade básica que a gente trabalha muito com a questão de metros, né? Metros e centímetros, a relação entre eles. Já na unidade de volume, aí a gente tem 1 centímetro cúbico, é como se você tivesse um cubinho de 1 centímetro de comprimento, um de largura e um de altura, que é 1 centímetro cúbico. Tá aqui. Cada centímetro é 10 milímetros, são 10 milímetros. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Então, vai ser 1.000 milímetros cúbicos. A relação de 1 centímetro cúbico equivale a 1.000 milímetros cúbicos. Ou seja, 1.000 cubinhos. Se eu tenho uma figura aqui, um cubinho, um cubo que é de 1 centímetro, seria um de largura, um de comprimento, um de altura, e dividir ele em região de milímetros, nele vai caber 1.000 milímetros cúbicos, 1.000 cubinhos de 1 milímetro cada. Metro cúbico, é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Isso equivale a uma caixa que tem 1 metro de comprimento, um de largura e um de altura. Então, 1 metro cúbico. Desse a relação de metro e centímetro, 100, 100, 100, dá 1 milhão de centímetros cúbicos, que é a conversão que a gente viu agora há pouco. Para fazer a conversão de metro cúbico para centímetro cúbico, multiplicar por 1 milhão, daqui para cá, multiplicar por 1.000. Para desfazer, dividir, do menor para o maior. Então, 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Agora, na relação capacidade, que aí é a relação que existe entre a unidade de medida metro, centímetro e etc., com a unidade de medida litros e ml, que é normalmente o que a gente usa, né? Vai comprar uma lata de óleo, você vem lá com uma lata de 900 ml. Se você vai comprar um tubinho de remédio, aí vem lá, são tantos ml. Vai comprar os enlatados, vem com a medida em ml. Então, vejamos. Então, volume é a medida dos espaços no interior do recipiente. E essa medida dos espaços a gente consegue preencher com um determinado produto. E aí, normalmente, o produto às vezes é pastoso, às vezes é líquido, ou às vezes pode ser também até sólido. E as medidas em unidades cúbicas, centímetro cúbico, por exemplo. Então, para você ter a capacidade, a quantidade de material que você vai ter dentro do determinado recipiente. E essa capacidade, ela pode ser medida em mililitros, litros, quilolitros. E aí a gente vai ver qual é a relação que existe entre eles. Então, ó, 1.000 ml equivale a 1 litro. Então, um objeto que tem 1 litro, você vai comprar um vinho, por exemplo, 1 litro, equivale a 1.000 ml. Outro que você vê em ml também é a injeção, né? A injeção, para ser aplicada, ela precisa ser em ml, né? Que aí puxa, enche a seringa e depois injeta no corpo. Então, a relação que tem, algo que tem 1.000 mililitros é igual a 1 litro, ou 1.000 ml é igual a 1 litro. E 1.000 litros, que equivale a uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro e 1 metro de altura, equivale a 1 quilolitro, tá? Que não é necessariamente 1 quilo, né? Porque
1000 ml, dependendo do tipo de produto, dá 1 quilo. Mas não 1 quilolitro. Mas aí ele depende do produto, né? Que aí tem os produtos que têm um peso maior do que o outro. Por exemplo, se você pegar um litro de água, ele é bem próximo de 1 quilo. Se pegar 1 litro de óleo, aí ele já nem sempre poderia dar 1 quilo, porque ele é menos denso do que a água, né? E aí, por exemplo, se você pegar e botar óleo na água, o óleo vai flutuar, porque a densidade dele é menor. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se você tem uma caixinha que é de 1 centímetro de comprimento, um de largura e um de altura, nessa caixinha cabem 1 ml. Então, quando fala de 1 ml, é a quantidade de líquido que cabe dentro de uma caixinha de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, ou 1 centímetro cúbico. Já 1000 centímetros cúbicos equivale a 1000 ml, ou 1 litro. Se pegar lá a lata de óleo, que é de 900 ml, ela tem 900 centímetros cúbicos, ou tem 900 ml. E aí, na verdade, a gente fala que é 1 litro de óleo, né? Mas, na real, ele não dá 1 litro de óleo, porque para ser 1 litro, teria que ter 1000 ml, e não tem. Você pode pegar lá uma vasilha de óleo, ela vai ser 900 ml. Então, a gente chama de litro por hábito, né? Porque era a relação que se tinha com a unidade de medida de litro, mas, na verdade, ele não, na questão do óleo em si lá, a menos que ele tenha 1000 centímetros cúbicos, 1000 ml, aí seria 1 litro, mas menos que isso não dá. Vai pelo hábito. 1 metro cúbico, 1000 litros. Ou 1 quilolitro. Não confundir 1 quilolitro com 1 quilo, tá? E aí, esse aqui equivale a uma caixa d'água de 1 metro de comprimento, 1 de largura, 1 de altura. E aí, nessa condição, ele vai ser dito que é 1 quilolitro ou 1000 litros. Aí, a conversão, eu tenho 1.800 ml para litro, né? Aí, para fazer essa conversão, a gente divide lá por 1000, que a gente já viu que 1 litro equivale a 1000 ml. Chora. O áudio tá ligado. Então, a gente tem aqui, ó, 1.800 ml. A conversão a gente faz em 1.800 dividido por 1000. Ou seja, dá 1,8 litros. Daria quase 2 litros. Se você tem algo que é de 1.800 ml. E aí, no caso, seria 2 vasilhas de óleo, e que a gente chama de litro. Na verdade, 2 delas dariam 1,8 litros. Ainda faltaria 200 ml para completar 1 litro. Cada uma delas falta 100 ml para completar 1 litro. Então, se eu for do litro para o ml, multiplica por 1000. Se for do ml para litro, a gente divide por 1000. Aí aqui, 2,3 aqui é metro cúbico, tá? Esse 3 está embaixo aqui, mas ele é em cima ali. Para converter para litros, 1 metro cúbico, como a gente falou, vale 1000 litros ou 1 quilolitro. Se eu quero converter 2,3 metros cúbicos para litro, basta que a gente multiplique isso por 1000.
Ou seja, teria 2,3 vezes 1.000, 2.300 litros. Agora vocês vão receber alguns exercícios para fazer, né? Encontre o Professor, volume. Oi. volta de novo nessa última explicação aí que estava travando. Não sei pro pessoal, mas para mim tava. Nessa de 2,3 aí, que começou a travar. De 2,3 metros cúbicos. Aí esse 3 está embaixo, mas ele é sobrescrito, ele é em cima. Para converter o 2,3 metro cúbico para litro, aí você vai ter assim, ó, 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Então você teria 2,3 vezes 1.000. E aí esse 2,3 vezes 1.000 dá 2.300 litros. Aqui está ou 2,3 quilolitros, tá? 2,3 metros cúbicos equivale a 2,3 quilolitros. E aí, para transformar em litro, basta multiplicar o 2,3 por 1.000. Tudo bem? Tudo. Então, agora tem as atividades. Ó. Aí vai ter várias. Tem essa que a gente tem um caminhão-tanque. E aí, encontre o volume deste tanque em metros cúbicos. E aí, depois, quantos litros ele pode transportar, né? Aí você vai voltar aqui, ó, nessa anterior, você vai ver a relação do metro cúbico e o litro. Aí você tem que o tanque dele mede 6 aqui e mede 2 aqui. Aí, lembrando que isso é um formato arredondado. E aí a gente vai desconsiderar esse fundo dele, que é um pouquinho cônico, né? E aí, só imaginar que ele seja reto. Apesar de que aqui a imagem aqui que aparece que dá a ideia de cônico é a imagem, a reflexão do asfalto ou da área que tem ao redor. Então ele vai ser um cilindro, ele o tanque, com 6 metros aqui. Se pegar daqui até aqui, são 6 metros. E se você pegar da parte superior ali até a parte inferiorzinha dele aqui, tem 2 metros. Então, daria isso quantos metros cúbicos? Dos mil? Observe que ele é circular, né? Você tem o raio aqui dá quanto? Veja que toda essa distância que passa pelo centro, como é que se chama? Acho que é Pierre ao quadrado. Não, assim, ó, toda a distância que passa pelo centro é o diâmetro, né? A metade dele é o raio. E aí, para calcular a área daqui, da base, é o que você disse aí, πr ao quadrado. Aí o resultado disso vai multiplicar pelo comprimento aqui. Aí você vai ter outro exercício, esse já até teve ali para cima, sobre o procedimento de cubagem de madeira. E aí tem uma série de atividades que vocês vão começar a fazer agora. Eu vou estar por aqui para acompanhar vocês. Tudo bem? Tem pergunta?
Se não tem, aí vocês vão começar agora nessa atividade aqui, aí vão caminhar ali. Aí depois tem aquelas outras lá, mas aí depende de ter uma lata em casa para fazer a medida e fazer aquelas operações ali para trás, tá? E aí eu vou encerrar a gravação para gente ter tudo gravado. E enquanto isso, vocês vão fazer as atividades e a gente vai acompanhar aqui um pouco das atividades e ir tirando as dúvidas. Ok? Ok. Então tá bom. Vou parar aqui. Encerrar a gravação. Ah, deixa antes de eu encerrar a gravação, pedir para vocês registrarem a presença no chat. Registre a presença de vocês aí, por favor. Diga o presente no chat para a gente ter registrado oficialmente ali. Todas registraram? Tássia, Laura, Angélica, Lucimar, Daiane, Andressa. Acho que faltou alguém, né? Pela minha lista. A Angélica tá. Não vi o registro acho que da Jéssica. A Laura, sim. A Luimar, sim. A Tássia, sim. Daiane, sim. E Tainara, eu não vi, né? Só vi que ela tinha entrado. Cadê? Falta registrar ali, Tainara. Bom, eu vou interromper agora a gravação e enquanto isso vocês vão fazer as atividades.